pessoal, eu escolhi aqui para falar com vocês um tema hoje que eu acho importante já para trazer um pouco de conscientização para quem não conhece essa área. Então, muitas pessoas estão chegando novas aí no meu perfil e pode ser que não conheçam. Então, eu escolhi um tema aqui para trazer para vocês, para a gente debater hoje, que é o seguinte: 3 serviços para você ganhar de 6 a 15 mil na engenharia civil. Então, vamos estar falando de 3 serviços aí nessa área que eu atuo hoje. Então, eu já atuo aí há uns 4 anos nessa área, 4, 5 anos. E eu vou falar para vocês que o que acontece? Essa área, na verdade, muitos engenheiros civis acabam ignorando ou até subestimando essa área. Então, talvez alguns conheçam, né? Talvez alguns achem que é uma coisa e, na verdade, não é. Então, eu vou falar aqui para vocês justamente 3 serviços que tem nessa área que vocês podem ganhar aí de 6 a 15 mil por mês. Então, assim, qual área é essa? Eu vou falar para vocês que é uma área, né, que tem pouca concorrência, justamente porque tem poucos profissionais no mercado. Então, isso já é um ponto muito positivo, porque já é diferente, por exemplo, de áreas que são mais conhecidas, né? Que, por exemplo, que a manada segue. Estou usando esse termo só para vocês entenderem que realmente a concorrência é muito maior. Então, áreas que os engenheiros não conhecem muito, a concorrência acaba se tornando muito mais baixa realmente. Então, é uma área que tem pouca concorrência, que não exige tanta experiência igual outras áreas. Então, a gente sabe, por exemplo, que para fazer, no caso, ser gestor de uma obra, trabalhar em obra, exige uma certa experiência. Então, aqui já é diferente. Então, aqui não exige, né, 3, 4, 5, 10 anos de experiência, né? Porque a gente sabe que quando a gente acaba procurando uma oportunidade no mercado, o que acontece? Muitas vezes, né, a empresa está lá, acaba exigindo, né, não, precisa ter no mínimo 5 anos de experiência, precisa ter no mínimo 10 anos de experiência, e é muita coisa, né? Então, isso não acontece na nossa área. E nessa área você consegue ir alcançar de 6 a 15 mil por mês. Então, gente, essa área é muito boa. E qual área é essa que eu estou falando aqui para vocês? Então, é justamente a engenharia civil de custos. Então, para quem não conhece engenharia civil de custos, gente, está relacionado uma parte com orçamento, mas não é somente o orçamento. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, né, conforme eu falei, muitos acabam subestimando ou ignorando essa área, porque realmente não conhecem a fundo sobre essa área. Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje 3 serviços dentro da área de engenharia civil de custos que vocês podem estar ganhando aí, tirando seus 6 a 15 mil por mês, né? E são serviços que podem ser como renda extra, né? Até que sua renda extra se torne a sua renda principal. Então, eu até indico isso, né? Para as pessoas, por exemplo, que muitas vezes acabam resistentes, né? Às vezes de começar com algo novo. Então, você pode começar também aos poucos. Então, é bacana que a gente vai estar tratando aqui. E o que é a engenharia civil de custos, então? A engenharia civil de custos, gente, vou falar de uma forma assim bem sucinta, né? Bem clara, mas seria o quê? É a gente estudar os custos da obra. Só que a engenharia civil de custos, a gente trabalha aí, no caso, na vida útil inteira de um projeto. Então, desde quando a gente tem um esboço da arquitetura, quando já tem aquele sonho, por exemplo, de construir algo, a gente já começa a agir dentro da engenharia civil de custos. Então, a gente já faz um estudo preliminar aí que dá para ser feito do projeto e que, no caso, a gente acaba vendendo esse tipo de serviço para o cliente para ele se sentir mais seguro em executar aquele projeto e ver se ele vai querer alguma modificação ou não. Então, a engenharia civil de custo já começa no início do projeto, diferente que muitos pensam que é somente quando já tem todos os projetos e vai, no caso, realizar ali a parte do orçamento. Então, não é bem assim, tá? Então, a engenharia civil de custos nasce desde o começo, né, no início dos projetos, até quando tem todos os projetos, né, que já passou por toda essa fase de elaboração de projetos, e também durante a execução da obra. Então, os custos, gente, a gente controla, né, a gente analisa, a gente tem dados, a gente tem gráficos gerenciais de uma obra, né, controlando essa parte dos custos do início da vida útil de um projeto até o final. Então, isso envolve o quê? Isso envolve realmente no caso ali, ter controle de riscos,
planejar os custos de uma obra, ter mais segurança, e não somente isso, mas também durante a execução é muito importante a gente ter isso para a obra que está executando saber, olha, será que a gente está fora, muito fora do esperado ou não? E para isso a gente faz todo esse trabalho por trás. Então, não é só um orçamento em engenharia civil de custos, tem muita coisa por trás. E aqui eu vou abordar, então, 3 serviços, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, primeiro, o estudo preliminar de custos. Então, o que é isso, né? Eu já meio que abordei aqui um pouquinho para vocês, mas o estudo preliminar de custos, ele, na verdade, muitos pensam que é um valor por metro quadrado. Quem aqui já ouviu falar que para fazer ali um estudo de custos já faz um valor por metro quadrado, por mais que já tenha planta aí, um projeto legal do arquitetônico? Tem muitos, né? Pois é, mas não é esse serviço que a gente acaba fazendo de valor por metro quadrado, tá, gente? Então, não é um valor por metro quadrado, já vou falar aqui. Então, um estudo preliminar, na verdade, a gente acaba analisando um projeto, né? Que a gente já tem algumas diretrizes, já tem algo, no caso ali, esboçado sobre o sonho daquele cliente. Muitas vezes pode ser cliente final, pode ser investidor, ou até mesmo se está ali, no caso, na parte de concepção de projeto, se for, por exemplo, prédios, condomínios. Então, a gente tem esse start já dos projetos através do projeto legal e a gente consegue estimar um custo para realizar aquela obra. Mas neste momento, a gente não tem muitas informações. Então, esse estudo preliminar que eu falo para vocês seria basicamente pegar o projeto arquitetônico, visualizar ali as informações do projeto. Então, o que vai precisar, né, ter, o que vai ter de custo nessa obra para executar. Então, por exemplo, vai ter tantos metros quadrados de alvenaria, tantos de revestimento, quais são as esquadrias. Então, a gente consegue analisar projeto a projeto de forma específica, somente pelo arquitetônico, ou pelo projeto legal, ou pelas informações ali que você tem da obra. Então, é legal deixar aqui para vocês o seguinte, que a gente consegue, e no caso, aumentando o nível de detalhamento de um custo de uma obra, né, quando aumenta aí o detalhamento dos projetos. Então, esse é o serviço mais basicão que a gente consegue fazer e que vocês podem fazer isso também com uma renda extra. Então, olha que legal, vocês podem fazer isso com uma renda extra. Por quê? Porque não é um serviço muito extenso. Porque como a gente já não tem tantas informações, né, do projeto, a gente lê algumas coisas, né, ali do projeto, faz a nossa análise, contempla ali uma base de referência. Então, a gente entra ali na estrutura, né, no caso do estudo preliminar, a gente estima as instalações elétricas, hidráulicas, complementares e tudo mais. E claro que, gente, não é assim, estimar, tipo assim, eu acho que é tanto. Não, então tem metodologia para isso. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui para vocês, e que eu falei aqui no início, inclusive, que eu falei assim, olha, não demanda anos de experiência. Por quê? Porque tem uma metodologia. Então, tudo tem uma metodologia por trás. Então, é a mesma coisa. Quando você segue um passo a passo e você executa aquele passo a passo, não tem como dar errado no final, desde que você siga o passo a passo. Então, por isso que não exige tanta essa experiência de vocês, né? No caso, para fazer esse tipo de serviço. E aí, os clientes contratam esse tipo de serviço. Antes de eu falar aqui as médias de preços que a gente acaba cobrando por esse tipo de serviço, né? Mas só para vocês entenderem, por que o cliente contrata esse tipo de serviço? O cliente contrata porque é o seguinte: o que vocês acham que vale mais a pena para o cliente? Construir nas escuras, chegar lá na frente e descobrir que o projeto é muito mais caro do que ele imagina? Ou você acha que realmente vale a pena investir, por exemplo, num estudo desses, né, de engenharia, que é um serviço de engenharia, e ter mais segurança sobre aquilo que ele vai construir, né? Eu até pergunto aqui para vocês, né, se vocês tivessem hoje R$ 1 milhão, vamos supor aqui que vocês tivessem aí R$ 1 milhão e vocês querem construir a casa do sonho de vocês, né, por R$ 1 milhão. O que vocês iriam preferir? Vocês iam preferir fazer um estudo para ter certeza que você vai conseguir fazer a casa dos seus sonhos nesse 1 milhão?
ou vocês, após fazer todos os projetos, aprovações, projeto de estrutural, instalações elétricas, gastar com esses projetos, chegar lá na frente e ver, opa, a conta não fecha, agora vamos voltar, alterar os projetos e pagar novamente as alterações, a aprovação também, então tem tudo isso. Então, gente, isso na verdade que a gente acaba fazendo é para trazer uma segurança do investimento para o cliente, né? Então, imagina aqui que você tenha R$ 1 milhão e na vez de construir, você fosse colocar, no caso, numa empresa de investimentos. Você ia preferir colocar esse 1 milhão numa empresa de investimentos que não tem muito certeza sobre o retorno que vai te dar, ou vocês iam preferir colocar esse R$ 1 milhão naquela empresa que já vai te dar meio assertivo qual o retorno que você vai ter. Então, vocês entendem a importância disso? E por que é legal trazer isso aqui para conversar com vocês? Porque isso não é falado na faculdade. Quem aqui ouviu falar dessas coisas na faculdade, né? Então, assim, isso não é falado. Então, o bacana de eu trazer aqui para vocês é porque vocês podem atuar com isso e é uma coisa simples. E quais que são os valores? Vamos falar de valores agora. Quais que são os valores que a gente pode cobrar por esse tipo de serviço, que vocês basicamente têm que ler um projeto, seguir um passo a passo, fazer algumas considerações e entregar para o cliente. Eu vou falar aqui para vocês que, como eu falei, é um curto período de tempo. Então, vocês podem executar tanto após o seu serviço, né, para quem trabalha aqui, ou até mesmo quem prefere trabalhar no final de semana, né? Tem aqui os que preferem trabalhar durante o dia de semana após o trabalho, e tem também os que preferem aí deixar o final de semana para fazer essa renda extra. E essa renda extra, gente, vocês conseguem fazer tranquilamente em uma semana ali, ou no caso em 2 dias, se for considerar o final de semana. Então, 2 dias vocês conseguem realizar esse tipo de trabalho. 2 dias. E com 2 dias, gente, de trabalho, vocês podem tirar aí, por exemplo, R$ 1.500. E esse R$ 1.500, eu estou falando de uma coisa da mais básica possível, que é, por exemplo, uma casa básica de, vamos por aqui, 200 metros quadrados. Então, só para vocês terem ideia. E se vocês forem ver, R$ 1.500, né? Se vocês fizerem, por exemplo, um serviço desse por semana, já dá quanto? Já dá R$ 6.000, né, gente? Isso com uma renda extra. Então, esse tipo de trabalho é muito bom porque você consegue realizar num curto período de tempo e você consegue tirar aí aproximadamente esses ganhos. E claro que, conforme eu falei aqui para vocês, eu falei aqui no caso de uma obra pequena, né? Então, só para vocês entenderem. E claro que esse tipo de serviço, gente, existe muito para investidor, cliente final, arquitetos, engenheiros, construtoras, incorporadoras. Então, olha quantos clientes que a gente tem. Então, essa que é a vantagem também da engenharia civil de custos, porque não é somente o engenheiro que vai contratar esse serviço. Não é somente o arquiteto que contrata. Não, então todas as áreas, né, envolvidas com construção civil precisa deste tipo de serviço. Então, olha só que legal. E muitos nem sabem que existe esse tipo de serviço. Né? Eu já recebi aí alguns comentários, inclusive, né, no Instagram, o pessoal que acaba interagindo sobre terem gastado muito mais que o previsto em uma obra, né, que não tinham ideia, acharam que ia ser um valor, que consideraram um valor por metro quadrado, chegou lá, acabou extrapolando demais esse valor por metro quadrado. Então, é justamente isso que a gente faz neste tipo de serviço, certo? Então, esse que eu falei para vocês é o estudo preliminar. Então, vou falar 3 serviços aqui. Então, esse foi um que vocês viram que é simples, né? É simples e que vocês podem seguir aí um passo a passo tranquilamente. O segundo serviço que eu vou falar aqui para vocês, então, é o orçamento executivo. O que é o orçamento executivo? O orçamento executivo basicamente é quando você já tem todos os projetos da obra e aí então você vai estudar o custo dessa obra. Então agora você não tem somente o projeto arquitetônico. Então, na fase de estudo preliminar de custos, a gente acaba, no caso, estimando as instalações elétricas, as instalações hidráulicas e o estrutural e os demais complementares, se tiver, como gás, incêndio, enfim.
E quando a gente chega no orçamento executivo, a gente pega todas essas estimativas e a gente considera o verdadeiro projeto, né? Então a gente acaba levantando os custos do verdadeiro projeto, né? Que no caso já tem a emissão desses projetos. Então o orçamento executivo é quando se reúne todas as informações dos projetos, não somente do projeto, mas também do canteiro, não somente do canteiro, mas também algumas informações que é importante pegar com o cliente. E eu vou dar aqui até uma dica para vocês, que isso é legal também para o estudo preliminar de custos que eu não falei aqui, tá? Uma das dicas é, gente, uma das coisas mais importantes de você alinhar com o seu cliente para você ter um orçamento executivo mais assertivo é a questão dos revestimentos. E quando eu falo revestimento, não é saber se é pintura, se é gesso, o que, que é. O que eu estou falando aqui é questão de custo. Então, pensem comigo. É diferente a gente considerar, por exemplo, num orçamento, um valor de porcelanato de R$ 60 por metro quadrado, sendo que o cliente, vamos supor que vai fazer uma casa alto padrão que ele quer ter, né, um revestimento lá, um porcelanato, vamos supor, um em 20 por em 20 de R$ 250 o metro quadrado. Então é totalmente diferente. E muitas vezes a gente não tem essa informação no projeto ainda. Então é só um ponto de atenção, né? Que a gente vai alinhando alguns itens. Mas só para vocês entenderem que também precisa ter essa reunião com o cliente para ter esse alinhamento, tá? Então isso é muito importante. Mas voltando aqui, né? Então, o orçamento executivo, o que, que é? O orçamento executivo, basicamente, é a Bíblia da obra. Eu ouso em dizer aqui, né, que é a Bíblia da obra, porque realmente é na Bíblia que a gente segue lá, né, os ensinamentos, como que deve ser feito e tudo mais, né? Então, tem tudo lá. E a Bíblia da obra, ou o coração da obra, como a gente pode dizer, é realmente no orçamento que vai ter as informações das atividades que precisam ser feitas, dos custos que devem ser ali, no caso, seguidos, né, previstos, mas lógico que durante a execução, gente, só para deixar claro, nenhum orçamento é 100% assertivo, não existe isso. Se eu pegasse o Bruno para fazer um orçamento, por mais que ele siga todas as metodologias, eu pegue aqui uma outra pessoa, vamos supor aqui a Gilmar, e faça um orçamento, gente, nunca vai dar o mesmo número exato. Então, sempre vai ser um número ali, se vocês fizerem da maneira certa, seguirem um passo a passo, que, claro, para tudo tem um passo a passo, né? Vocês vão chegar num valor muito próximo. Mas, durante a execução, isso vai oscilar. Assim como a estrutura, muitas vezes, vai custar um pouquinho a mais, vai chegar lá, por exemplo, na parte de esquadrias, fechou uma boa negociação, vai ficar um pouquinho a menos. Então, qual que é o intuito do orçamento? Ter um balizador para você controlando isso, né? Durante a execução, para que lá no final não tenha tantos desvios. Então, essa é a função do orçamento executivo, né? Então, ter um balizador ali realmente. Então, é ali que realmente tem tudo da obra, né? Se você quer ter uma obra no prazo e no custo, não tem como se você não tiver um orçamento de obras, tá? Então, o orçamento de obras, falando de forma simples aqui para vocês, é isso que eu acabei comentando com vocês, né? É a Bíblia, o coração da obra. E claro que isso tem muito a crescer ainda aqui no Brasil, então é legal eu compartilhar isso daqui com vocês, por quê? Porque essa área da engenharia civil de custos não é tão conhecida e desenvolvida igual a gente gostaria, porque tem muita obra precisando disso, tem muita demanda no mercado, porque realmente falta profissionais que conheçam essa área, que façam realmente um serviço ali e que mostrem um resultado ali satisfatório. Então, não existem muitos profissionais, né? Até pergunto para vocês aqui, vocês conhecem muitos engenheiros civil de custos? Não se fala muito, né? Mas voltando aqui, gente, o orçamento executivo. Vamos falar questão de valores agora. Questão de valores do orçamento executivo. Eu vou comentar aqui com vocês o último que eu fechei agora recentemente, que a gente fechou essa semana e foi no valor de 15.500. Esse 15.500 é um contrato de um prédio que a gente vai executar ali, conforme o prazo do contrato, 40 dias. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, do quanto que vocês podem cobrar.
Então, esse, no caso, é um edifício, mas se for uma casa, vocês podem cobrar ali em torno de 9 mil, 10 mil. Inclusive, ontem eu falei aqui com uma colega minha, né, a Bia, e ela me contou que ela fechou aí o orçamento de 2 galpões aí pelo valor de 10 mil. Então, já fechou na hora. Então, olha só que legal. E é justamente fazendo esse tipo de serviço que eu estou falando aqui para vocês. Então, vocês perceberam que a gente passou por um serviço mais simples, mais curto, né? Questão monetária é menor também, mas você pode fazer mais serviços desses durante o mês, certo? Agora, a parte do orçamento, ele é um pouco mais extenso, até porque muitas vezes a gente acaba orçando um item ou outro que é mais pesado no orçamento, então a gente tem que ter um retorno do fornecedor, então isso acaba aumentando o prazo de execução desse tipo de serviço. Mas, gente, eu vou falar aqui para vocês, orçamento executivo também não é um bicho de 7 cabeças, não é? Conforme eu falei para vocês, tudo tem um passo a passo. Então, desde que você consiga ler um projeto arquitetônico, um projeto ali hidráulico, um projeto elétrico, um projeto de estrutural, reunir essas informações, seguir um passo a passo, vocês conseguem fazer um orçamento executivo. Mas claro que vocês têm que ter esse passo a passo também, né? Mas só para vocês conhecerem isso, né? Que não é um bicho de 7 cabeças, certo? E o terceiro serviço que eu vou falar aqui para vocês, então, seria o quê? Após ter todos os projetos, conforme eu falei para vocês, a gente age na vida útil inteira de um projeto, né, do início ao fim. Então, depois do orçamento, vem a parte da execução. Então, a gente faz a parte de controle de custos durante a execução da obra. E aí, vocês podem falar assim, Marielle, mas quem executa a obra já não faz isso? Faz do jeito que dá, né? Então, é totalmente diferente de quando você tem uma pessoa que conhece sobre aquilo, que principalmente a pessoa mais indicada para analisar todas as informações durante a execução e colocar previsto realizado, é justamente a pessoa que fez o orçamento, porque ela tem mais domínio sobre o que ela considerou em orçamento, né? Então, a pessoa mais indicada de extrair essas informações e fazer esses relatórios gerenciais que a gente fala do previsto versus o realizado é a pessoa que realmente já fez essa parte do orçamento. Então, o controle de custos é o quê? Não é a execução. O controle de custos, basicamente, é extrair o que foi gasto da obra, que foi comprado, o que foi executado em obra, e eu vou avaliar com o meu orçamento. Então, por isso que é importante ter o orçamento também, porque ele serve de balizador. Então, um serviço acaba levando o outro. E será que contratam esse tipo de serviço? Então, gente, contrata. E por que o cliente contrata? Justamente porque se ele não saber controlar a obra, ele vai estar gastando dinheiro às cegas, né? Às escuras. Vamos supor que pediram da obra lá tanto saco de cimento. O cara vai lá e compra. Aí depois pedem mais 50 sacos de cimento. Aí vai lá e compra. Se não tem um balizador, então precisa realmente controlar se está indo dentro do esperado ou não, se está distorcendo, por que está distorcendo. E, inclusive, eu vou até contar uma história aqui para vocês. Que a história é o seguinte, dessa parte de controle de custos, para vocês verem a importância disso, tá? É o seguinte, em uma das obras que a gente foi fazer essa análise, a gente percebeu o seguinte, que o concreto de uma laje tinha estourado muito mais do que estava em orçamento. Então, esses muito a mais, se eu não me engano, foi ali uns 4 mil reais aproximadamente, tá? Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eram uns 4 mil reais. E aí, só de concreto. E aí a gente, poxa vida, né? Por que será que estourou tanto concreto? E conforme a gente já tinha em orçamento, então a gente tem um balizador para comparar, a gente foi pesquisar o porquê. E aí que a gente percebeu, né, após alguns estudos, que a laje foi concretada com 1 centímetro a mais. 1 ou 2 centímetros, 1,5 centímetros, alguma coisa assim. E acabou que gerou esse estouro.
Só que olha que bacana, como a gente percebeu isso na primeira laje, foi algo que a gente conseguiu tomar como medida para a próxima laje. Agora pensa num prédio, esse prédio era de 20 andares. Agora pensa num prédio de 20 andares, quanto que isso iria significar se não tivesse pegado essa observação entre o previsto e o realizado. Se vocês forem ver, né, 4 mil reais por laje, se for vezes 10 dá 40, se for vezes 20 dá 80. Então, 80 mil reais, assim, em concreto, se não tivesse o controle. Então, vocês acham que vale a pena pagar uma pessoa, né, que domina essa parte de custos, para realmente ver se está de acordo com o esperado o valor da obra? Então, só para vocês terem uma ideia, né? E uma das nossas alunas, inclusive, fechou um contrato desse, né? Só para vocês entenderem a importância, de 19 meses, né, de obra, e ela fechou ali 14 mil por mês. Então, claro que isso também vai depender do tamanho da obra e tudo mais, mas para vocês entenderem, né? E nesse valor, nesse contrato que ela fechou, já estava embutido orçamento, planejamento e controle. Mas só para vocês entenderem o quanto que isso é importante e o quanto que, como pega essa questão no bolso ali do cliente de não querer perder dinheiro, ele vai preferir pagar, né, por um serviço de engenharia realmente ali especializado. Então, quando você traz essa realidade para o cliente, porque muitos também não entendem isso. Então, uma coisa que é certa eu vou falar aqui para vocês, gente, orçamento, engenharia civil de custos, estudo preliminar de custos, controle de custos, não é um número. Não é um número. E é isso que a gente precisa trazer de consciência para os nossos clientes. Porque quando a gente traz essa consciência para os nossos clientes, que não é um número, né, que traz todos os benefícios que tem por trás, ele facilmente te paga de 6 a 15 mil por mês para você fazer esse tipo de serviço para ele. Porque é muito mais barato para ele pagar um tipo de serviço desse, quando você traz, expõe a realidade para o cliente, do que ele querer correr o risco de perder muito dinheiro na obra. E vocês sabem, né, que isso acontece. Vocês sabem que, realmente, eu não sei se vocês já tiveram contato com essa área, mas provavelmente, se não com essa área, mas com obras, eu já trabalhei em obra ou conheço alguém que trabalha em obra, que sempre fala, né, poxa vida, quando será que eu estou gastando nessa obra, né, tá saindo mais que o esperado? Poxa, não, às vezes nem tem ideia, muitas vezes nem sobra lucro. Então, você acha que vale a pena para o cliente pagar esse tipo de serviço? Vale, né, gente? Vale. Então, a questão aqui é vocês saberem esses benefícios, comentei alguns aqui com vocês, né? Mas a diferença é você saber vender também. Então, claro que ótimo, maravilhoso vocês descobriram aqui os 3 serviços, que como que é, basicamente falei resumidamente, né, para vocês entenderem, mas ótimo, legal vocês saberem a técnica, vocês saberem aplicar, saberem o passo a passo, só que a questão é, quando você vende para o cliente, você tem que saber vender esse serviço também. Então, essa é a questão. E eu entendo completamente, gente, porque eu aprendi isso de vender foi na prática, no campo de batalha. Foi no campo de batalha, quando eu vi que por aqui não dá, vou ter que mudar o caminho, por aqui. E aí eu fui aprendendo. Então, não é somente a parte da técnica, que é muito importante. Mas não adianta você ter o melhor serviço de engenharia do mundo se você não saber expor ele, né, para o cliente, não saber vender ele para o cliente. Porque se o cliente não enxergar isso, ele não vai querer contratar, né? Então, essa é a questão de mostrar o valor, não utilizar tantos termos técnicos. Então, olha, se vão falar sobre orçamento, ó, já vou te adiantar que o orçamento não é um número. Quando você fala isso para o cliente já fala assim, poxa, mas então o que que é? Né? Porque a maioria acha que é um número. Mas não é só isso, né, gente? Na verdade, a gente chega num valor final, mas se tira muitos benefícios antes
antes de chegar nesse valor. E conforme eu falei para vocês aqui, não adianta nada, só para deixar claro, não adianta nada você ter ali gastando, fazer o controle da sua obra, se você não tem um balizador, que é, no caso, ali o orçamento executivo. Então, não tem como controlar se você não tem, né, com o que comparar. Vocês entendem? Então, existe essa questão, né? Então, para deixar claro para vocês, e o que faz isso acontecer? Claro que, se você quiser atuar somente com um estudo preliminar, vocês podem atuar somente com estudo preliminar. Se você quer atuar somente com orçamento executivo, você pode escolher atuar somente com orçamento executivo. Ou até mesmo com controle de custos, você pode atuar, mas não é o mais indicado, né? Porque tem que já ter essa ideia ali de como que foi feito o orçamento para chegar a comparar e ter ali relatórios realmente assertivos, né? Com assertividade sobre os dados. Mas a questão é que, quando você pega um cliente, você fecha o estudo preliminar, esse estudo preliminar te abre porta para você fechar com ele, com o mesmo cliente, o orçamento executivo. E com o mesmo cliente, você pode ainda pegar e fechar o serviço aí de controle de custos. Então, gente, vocês podem ter 3 contratos com um único cliente. E isso eu estou falando de um cliente. Agora, imagina você com 3 clientes. Gente, já são 9 contratos, né? Então, só para vocês terem uma ideia que realmente um vai puxando o outro. Então, vocês podem estarem trabalhando dessa forma. E conforme eu falei, o lado bom disso, o lado bom é que tem pouca concorrência, não são muitos que fazem esse tipo de serviço. A gente acaba ouvindo muito valor por metro quadrado, que não dá segurança nenhuma, porque cada obra é única. Cada obra tem uma história, uma personalidade, né? Que os arquitetos adoram colocar essa parte de estética, e é lindo, é maravilhoso, mas cada obra tem uma personalidade diferente, cada obra tem seus acabamentos diferenciados. Então, o que diferencia muitas das vezes o valor por metro quadrado de uma obra é justamente essa parte que eu falei aqui para vocês, dos revestimentos, né? Então, essa parte de estética. Então, esquadrias, né? Então, por exemplo, esquadrias de alumínio é diferente de esquadrias de PVC, já dá uma diferença no custo, né? Revestimento mesma coisa, é revestimento de R$100 o metro quadrado ou R$300 o metro quadrado. Então, entendam que essa parte estética que a gente consegue visualizar impacta muito no custo de uma obra. Agora, por exemplo, a estrutura, basicamente o esqueleto, gente, isso é basicamente igual em todas as obras. O que muda? Às vezes, né, laje protendida, laje treliçada, laje maciça, mas basicamente não tem muito, né, para onde correr. É as metodologias que a gente tem. É diferente da parte do revestimento que envolve o gosto do cliente. Então, só para deixar claro isso daqui para vocês. Então, gente, o lado bom dessa área. Tem pouca concorrência, conforme eu falei para vocês aqui. Não demanda tanta experiência por ser um serviço novo. Quando eu digo novo, por quê? Se já não tem tantos profissionais, não tem nem como escolher por experiência, porque muitos, gente, acabam pedindo indicação desse tipo de profissional na área e a gente fala, olha, posso tentar te indicar, mas todos já estão muito bem contratados ou já estão com muitos serviços, e é assim que acontece realmente, porque tem poucos profissionais. Isso quando acha, né? Que muitas vezes também não acha por falta aí de profissional. Então, acaba tendo essa parte muito de indicação e às vezes, poxa, não conheço ninguém para indicar. E agora pensa que você poderia ser essa pessoa a ser indicada e fazer esse tipo de serviço, gente. Vocês poderiam ser, né? E ter ganhos aí de 6 a 15 mil por mês. E o melhor de tudo, que eu não falei aqui para vocês, é que vocês podem trabalhar de qualquer lugar. Mas eu vou estar explicando um pouquinho melhor sobre isso em outros vídeos que a gente vai fazer aí, né? Falando como que vocês podem trabalhar de qualquer lugar, mas eu não preciso estar em obra para ver as coisas. Mas isso não é um assunto do vídeo de hoje, mas a gente vai estar falando sobre isso também